Sessão elétrica. E aí, Rádio Ouvinte, Sessão Elétrica começando. No Então, nesta segunda, 16 de dezembro, hoje com o time completo, Zunho está de volta. E aí, Cristiane Ganzo, tudo bom? Tudo bom. Tudo jóia. E aí, sucesso de público e crítica, Godspell. Foi do caralho, foi muito legal. Legal. Que é muito, a gente fica uma expectativa muito... que a gente vê as coisas montadas ali nas salas de ensaio, né? E a gente vai começando a montar aquilo, leva cenário. Falou uma palavra proibida, só queria te dizer. Qual foi a palavra? Expectativa. Só quero dizer que isso é... Por que a gente não pode ter expectativa? Ai, fala, Cristiane. Não, agora o legal Mas da a gente inconsciência, tem. o legal da inconsciência é que a gente vai incorporando, né, coisas. Então a Kátia acabou de expressar a inconsciência dela de curação. E por que, Kátia, que não, mas olha só, porque tá no método. Ela me judia. Fora didática. Não, mas olha só, agora, ao mesmo tempo que eu sei que não é bom ter expectativas, eu entendo que é impossível não ter. Não, então eu vou explicar o que eu chamei de Agora expectativa, daí vocês vão ver se... É assim, a gente fica numa... Tu vai montando o espetáculo aos pouquinhos, né? Então tu já cria um envolvimento com aquilo, envolvimento afetivo e, né, que aquela coisa toda dê certo. Então o olho, obviamente, começa a ficar já viciado, tem coisas que tu gosta, coisas que tu não gosta, e tu vai ajustando, vai vendo a direção trabalhar e tudo mais. Vai compondo o cenário, compondo figurino, vai trazendo coisa. É um trabalho. Toda aquela função. É, claro. E aqui, no caso, aqui é que foi um palco construído, um palco que tipo, eu não sabia exatamente como é que ele ia ser. Isso eu sabia mais ou menos. Mas, assim, que impacto aquele espetáculo teria dentro daquele palco construído e com luz, como é que seriam as luzes, são coisas que a gente só vê na luz, é uma coisa que a gente só vê na hora. O som mesmo, o microfone, a gente nunca teste, sabe função. como vai ser, Não até que é. Exato. Com a coisa toda, com a infra toda, com a tecnologia toda ali, né? Com telão de LED, com luz, com som, microfone, é uma parafernália infernal, assim. Claro. É um E aí com horror. aquele microfoninho, um microfonezinho Madonna. aqui, Madonna. E eles cantam maravilhosamente bem, tá lindo. E é isso, a boa notícia é que funcionou. Eu tinha um dos meus medos era que o espetáculo ficasse pequeno dentro daquele palco construído. Sim. Porque tem todo, tu enxerga o palco, né? Tu enxerga todas as estruturas de Q30, todas aquelas parafernália, tu enxerga tudo. Exposto aquilo, isso. Tudo tu enxerga, porque é um palco tipo aquele do Canoas Jazz, é um palco construído, né? É aberto. Ele é todo abertão. É no parque? É no parque. Que legal. Só que ficou muito bonito, ficou muito legal e criou um impacto, as pessoas estão gostando muito, aparentemente. É um bafafá. E eles estão lindos, o espetáculo ficou muito legal, assim. Eu acho que... fala agora da expectativa. E aí eu criei, agora eu vou dizer o que eu usei a expectativa antes, é que daí tu fica numa expectativa de ver como é que vai ficar aquilo no todo, né, com toda a infra, e se vai ter público, se as pessoas vão gostar, sabe, se não... Enfim. Claro. O que eu imagino que a Kátia está se referindo ao método curação é que, como a gente sabe que a inconsciência se estrutura como uma linguagem, ou que a linguagem, que a palavra falada tem uma importante circulação dentro da inconsciência, a palavra expectativa, ela se refere a um desejo que não depende de nós, né? E sim, a gente tem desejos. Eu quis batizar as expectativas de desejos tolos, assim, mas eu ainda estou em negociações com a Denise, com a minha irmã, sobre o nome, porque parece que a gente está assim falando mal, né, da gente ou do outro que tem, então, a expectativa, que é um desejo, eu chamo de desejo tolo porque não depende de nós. Então, sim, nós temos desejos que não dependem de nós, né? O desejo de que o público goste, o desejo de que as coisas funcionem, o desejo, enfim. Só que quando a gente faz esse trabalho de curação, que é um trabalho de redução das expectativas, a gente
se apoia, por exemplo, num raciocínio que eu achei muito simples, muito simplesmente ilustrado pelo André Comte-Sponville, que é um filósofo, e ele coloca assim: entre desejar ter boa saúde ou desejar cuidar da saúde que eu tenho, qual é o desejo que me beneficia? Estou perguntando para o Zoom ou para os nossos ouvintes, assim, entrem pela internet. Como é que é? Entre o que é? Entre desejar ter boa saúde ou desejar cuidar da saúde que eu tenho, qual é um desejo que, enfim, que tem mais possibilidade de realização? Cuidar da saúde. Cuidar da saúde, né? Então, assim, o nosso trabalho de curação é uma redução dos desejos que não dependem de nós, tentando colocar a energia no desejo que depende de nós. E aí eu vou te fazer a seguinte colocação. Se a gente sabe que a saúde e que a felicidade, a saúde emocional depende do sentimento de felicidade, e se a gente sabe que a felicidade depende da realização de desejos, é importante que a gente cuide do que a gente deseja, né? Então, se tu fores, eu imagino assim, pelo que a gente se conhece aqui, se tu fores fazer um exame bem minucioso do teu desejo, do teu envolvimento com o espetáculo, tu gastasse, eu vou dizer essa palavra, tu investisse, tu usasse, tu disponibilizasse tanto da tua energia em fazer a tua parte, e fizesse a tua parte tão bem feita, e ficasse tão feliz com a tua parte feita e realizada, que o resultado, e agora eu vou te fazer uma pergunta assim, confessional, bem honesta assim, da tua parte, o resultado, depois de tanto trabalho, tu acha que ele importava muito? Importava tanto quanto o teu trabalho? Ou passou, eu sei que é uma coisa meio esdrúxula essa colocação, mas passou a importar menos? Por tu ter feito tão bem a tua parte, né? Sim. Por tu ter usado, porque assim, ó, a gente poderia fazer o seguinte raciocínio. Como eu me empenhei muito, eu quero um muito grande resultado, né? Ou a gente pode fazer o seguinte raciocínio: eu me empenhei tanto que este é o resultado, o meu empenho é o resultado, né? E que, bom, claro, eu quero que as pessoas gostem, eu quero que as pessoas vão, mas isso é menos importante dado o trabalho feito. É uma colocação, eu acho que é esdrúxula, assim, eu sei que as pessoas recebem isso com alguma resistência. Não, mas é porque quando eu falo dentro da tua explicação da expectativa, o que eu acho é que assim, todo o meu trabalho pode não acontecer se a técnica não acontecer. Não, todo o teu trabalho já aconteceu. Tá, ok, mas assim, não, mas o público não vai ver, o meu trabalho é feito pro público. Se o público não enxergou... Aí o microfone não funciona, aí acabou. E aliás, aconteceu no apanhador. No apanhador muito, aconteceu muito. Todo mundo fez sua parte, mas o técnico de som, na hora, que é um trabalho completamente amparado na técnica, né? Ali musical. Aham. Porque se é o ator falando, sim, o cara pode ficar rouco, o cara pode... Não, e também tem a coisa assim, fora a coisa bem pontual do microfone falhar, ou do telão falhar. Se o telão falhasse, por exemplo, dá pra fazer, mas assim... ou da luz não funcionar e perder momentos, e as pessoas não verem momentos que estão ali, sei lá, Bem, são coisas que... Tá. Ou mesmo isso que era uma das coisas que eu no primeiro ensaio eu fiquei muito feliz, que era do espetáculo ficar pequenininho no meio de um palco grandão, com toda aquela estrutura, cheio de luz, cheio de não sei o que, umas caixas de som gigante. E aí de repente a peça fica pequena, com as coreografias ficarem uma coisinha assim, e tu olhar assim, sabe? Tentar expandir, que não aconteceu, daí também, sei lá, acho que os diretores foram bem... inteligentes, criaram uma coisa grandiosa, assim, de coreografias, tudo... Preencheram o palco, espaço, níveis, não sei o que. Isso tudo funcionou, então acho que é disso. É que na real, assim, eu fico pensando, né? Nós, pessoas, a gente já se
se percebe e tudo faz sentido com o outro, né? Porque tu sozinho na tua caverna, assim, tu fica lá, assim, tu fica pirando, né? Mas quando tu tá com o outro, aí tu realiza as coisas. E o teatro é mais ainda, assim, quer dizer, o teatro, quer dizer, é como isso, ele só se realiza na interação com o público. E se ele, por alguma razão técnica ou de concepção ou blá blá blá, se ele não chega no público, não funcionou, né? Exato. Não funcionou. E pra nós tinha uma coisa também que foi um projeto que foi encomendado pela Prefeitura de Canoas, então tinha toda uma coisa assim, não só o público tinha que gostar, tinha que fazer uma coisa legal, mas eles tinham que realmente curtir o trabalho pra gente poder manter ele e seguir com o trabalho pra vida. Mas é um pouco como aqui também, tipo, é rádio, tu tem uma ideia, se fazer a rádio só pra ti também. Não vai. Claro que tu tem que fazer o que tu quer, o que tu acredita. Que eu acho que no teatro também. Mas se não tem ninguém ouvindo, temos um problema. Ou se as pessoas não estão entendendo o que tu tá querendo. Sei lá, alguma coisa tá acontecendo. Ou não estão gostando. Podem estar entendendo. Eu só quero dizer o seguinte, eu tô de acordo com vocês. Sim. Tá? Não, estamos pensando aqui mas até assim, o Domingo no Parque, por exemplo. Aqui, tinha uma por ideia exemplo, que não funcionou. Sei lá, Agora não, né? Dessas vezes não. Pois mas eu vou dizer o seguinte, eu tô de acordo com o que vocês estão dizendo. Eu só quero que a Kátia, então, falou da expectativa e do desejo, é o seguinte. Como expectativas são desejos que não dependem de mim, é bom para mim, é um exercício de lógica, de disciplina, de eu acho que de bem viver. É bom para mim concentrar a minha energia, o meu pensamento em desejos que dependem de mim. Então, ter feito a minha parte em qualquer coisa pode me ajudar, e eu verifico que sim, que me ajuda a acolher os resultados que se apresentarem. Eu ia dizer que necessariamente são diferentes da minha imaginação e, portanto, da minha expectativa, né? Então, quando a gente faz a parte da gente bem feitinha, eu escutei de uma pessoa, assim, a pessoa perguntou como é que estavam vendendo os livros, né? Eu disse, olha, eles estão vendendo, mas eu acho que eles estão vendendo menos do que os outros venderam, porque agora são 3, porque o valor dos 3 juntos é maior do que o valor individual, né? Os 3 juntos estão R$50 numa caixinha lá, 55 e tal, e cada um avulso 25. Então eles, né, enfim, os outros eram 35, tá diferente o preço e tal. E aí uma pessoa me disse assim, mas é que eles não têm muita novidade. E eu disse, não, eles têm novidade, eles têm a novidade de estar cada vez mais aprimorados determinados conceitos, e agora escritos de aforismos, assim, de textinhos bem pequenininhos, eles estão muito concisos, então sim, está diferente. E fiquei pensando sobre isso, fiquei pensando sobre a percepção, né, das pessoas. O nome da série é A Arte de Se Fazer Feliz. Bom, não é a primeira vez que a gente fala disso, essa é a nossa disciplina, né, a arte de se fazer feliz, e isso tem isso requer um trabalho de leitura, um trabalho de dedicação, um trabalho né? Dentro desse trabalho tem diferença entre expectativa e desejo, e inconscientemente nós vivemos numa sociedade de muita expectativa. A construção dos desejos, ela exige uma consciência que ela não é muito confortável. Então, é possível que tenha sido, ou que qual trabalho seja muito diferente do resultado que a gente gostaria, e ainda assim a gente se sinta realizado com o que fez. Então, não é que a gente vai fazer uma coisa tipo... mas a frustração é inevitável de tu fazer, né? Ou não, frustração também não pode. Não, mas é muito legal. Porque pode tudo, né, Kátia? Pode. Porque claro. Agora, a frustração é inevitável. Eu vou te dizer o seguinte, vou de Carlos Drummond.
a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, a frustração é inevitável. Quanto mais tu idealizar, mais tu vai te frustrar. A expectativa é uma idealização. A nossa mente funciona assim. A gente, quando vê, tá caminhando com a vara e a cenoura na ponta da vara. É assim. Precisa ser assim? Acho que não. Mas espontaneamente é assim? É. E qual é o nosso trabalho? É ir até a ponta da vara, tirar a cenoura e comer a cenoura. E deu, e terminou. Então, isso, tem uma coisa, agora que eu tô falando disso, que é engraçado, eu ia dizer, mas não é, enfim, é curioso, é interessante. Que eu fiquei, se o público não tivesse gostando, se eu tivesse é legalzinho, sei lá, se eu tivesse sentido um comentário de que o público não tava em geral, não foi assim, uma coisa, mas eu fiquei feliz com o resultado final. Antes do público ver, eu fiquei feliz com o resultado final. A minha expectativa era até pra mim, não era nem só com relação também pro público, mas era assim, quando eu precisava ver aquele espetáculo naquele lugar, com aquela música, com aquele som, com os microfones, e eu gostar. Temos um trabalho incrível, temos um musical, porque é musical, não vão assistir achando que vão assistir assim algo gods pelas pessoas, mãozinhas e lalás, e colorido, é lindo, musicalzão. Daí no ensaio, quarta-feira, temos um musical. Aí eu tava feliz. Bom, é sobre isso que meu trabalho Óbvio que eu não vou ficar feliz se eu saber que o público não tá gostando, que por sorte não. Pois mas olha só que bacana que tu tá dizendo. O público vai gostar ou não depois de ti. Se tu tivesse montado o espetáculo e tu tivesse achado que ficou uma merda, e o público tivesse gostado, desculpa aí, a merda, não atenuaria muito, eu me atrevo a dizer, tá? Então, assim, é importante que a gente preste atenção para qual é a nossa relação. A Kátia disse um negócio importante, assim, para mim, para o meu ouvido. Ela disse assim: nós existimos na relação com o outro, sim, mas nós também temos uma série de outros dentro de nós que nós nos relacionamos. Então, quando nós nos relacionamos com o outro, um outro material, um outro ser biologicamente constituído, um outro DNA, e nós não gostamos de quem nós estamos sendo, isso é uma merda. E o outro poderá, inclusive, aparentemente, gostar muito de nós, o que só complica. Então, tem gente que não gosta nunca do que faz. Nunca tá bom. Tem um funcionamento de tanta idealização que o bofe em questão acha que ele poderia ou deveria ter feito melhor para não realizar a dor da tristeza de ver que não. Olha aqui, eu vim até aqui, eu sempre me lembro do Fernando Pessoa dizendo sobre o mar português. Bom, até aqui eu conquistei, o resto que conquistem os outros. Então, o Diogo, né, Diogo, o cão, Diogo, não sei qual é o personagem do Fernando Pessoa, que ele fala que o Diogo navegador, né, ele diz: olha, até aqui eu vim, até aqui eu conquistei, até aqui eu descobri, o resto que façam os outros. É poder ficar feliz com o que a gente faz. Eu passo os dias me dizendo isso. Querida, fica feliz com o que tu tá produzindo, porque se eu não puder ficar feliz com o que eu tô produzindo, aí é muito ruim. A gente fez um bazar de Natal na Bororó e a venda para os artistas e tal, os artesãos, e a gente tomou desse resultado 5% das vendas para uma creche Dom Orione, na Vila Cruzeiro, para comprar uma cadeira de roda para uma criança. E sábado eles fizeram a homenagem para a ADF, que é a Associação Desportiva Feminina, que é uma das mantenedoras da instituição. É uma instituição que as crianças ficam o turno invertido.
E aí as crianças queriam fazer uma homenagem para os mantenedores, cantando 10 músicas num sol, não sei, de 40 graus ou 50, era uma coisa impressionante. Aí conseguiram lá negociar com as crianças de reduzir para 4 ou 5 ou 6. Bom, eu estava assim, começando a passar mal. E também uma coisa assim que sempre me deixa aflita, assim, é um grupo apresentando e o outro grupo recebendo. E tem uma interação, né? Eu ficava pensando no público, plateia, assim, mas... Como bom, recebendo a cantoria, né? Um grupo cantava para o outro. O grupo das crianças cantava para o grupo de mantenedores. Tá. Né? Bom... essas situações de constituição de classe é um negócio que a mim é aflitivo, assim. Então, eu vou dizer de uma forma grosseira, assim. Eram os necessitados, as criancinhas, para os ricos, aspas, tá? Uhum. Era assim. Bom, eu fui me tomando do mal-estar, assim, com o sol e com a diferença, né? Assim, eles estavam todos com calçado, até porque se eles estivessem de pé descalço eles não poderiam ficar ali, era uma cancha poliesportiva e o calor era uma coisa, bom. Mas era visível quem eram as pessoas com mais necessidades financeiras, né? Evidente, assim, pela boca, pelos dentes, enfim, tá. E aí eu pensei o seguinte, eu não vou aguentar ficar aqui. E aí eu resolvi fazer alguma coisa que eu interagisse assim mais. Então eu comecei a dançar. E aí eu fui até o menino da cadeira de roda, que a cadeira tá pequena para ele, e a gente tá inteirando esse dinheiro para comprar uma cadeira motorizada, né? E perguntei para ele se ele queria dançar, se ele queria, né? Porque as crianças estavam dançando com uns passinhos e tal, e ele disse que não e tal. E aí eu me acomodei, assim, do lado de cá da plateia, assim, e me aguentei, assim, né? Dessas diferenças, assim. E foi muito emocionante e muito bonito e tal. E aí eu ficava pensando, assim, se o dinheiro que a gente arrecadou... evidentemente o dinheiro não dá para comprar toda a cadeira, né? E aí eu começo, eu uso a realidade material para não ficar feliz, né? E aí eu me lembrei do nosso trabalho, né? E aí me lembrei do casinho, da constante, do desejo de me fazer feliz, e aí consegui me fazer feliz naquele momento, com aquela temperatura, com um montante de dinheiro que a gente vai conseguir alcançar e o que eu posso fazer para, enfim, e eu acho que esse exercício, assim, de tratar objetivamente, de ficar feliz com o que a gente está fazendo, é muito exigente. É muito exigente. Porque se tu começasse assim, mas eu acho que aquele negócio não ficou bom. Mas eu acho que, eu devia ter, olha só, eu devia ter feito. Isso não quer dizer que a gente não almeje a transformação, né? Mas é o cuidado para não usar o resultado contra nós. E eu me vejo refém desse funcionamento, que eu acho que é um funcionamento cultural de idealização, né? Uhum. Então, sim, pode ter expectativa, sim, pode ter frustração, fiquemos todos à vontade, porque essa coisa toda, mesmo que não seja muito bom para a saúde, isso é assim que funciona, né? Mas o que nós vamos fazer com isso, né? E é um trabalho de, assim, um trabalho consigo. Constante. Né? Constante. Trabalheira. Uma trabalheira. Não, mas E eu agora saí do consultório, estava com o pessoal e estava olhando isso, assim, eu estava com uma família. E uma das pessoas não gosta dessa trabalheira. E resulta que, por não gostar dessa trabalheira, essa pessoa foi evitando os confrontos. Uhum. Evitando os confrontos. E resulta agora que os filhos que estão dispostos a essa trabalheira não estão gostando de ficar na presença dessa pessoa que tem uma atitude evitativa do confronto, sabe? Então, o confronto que eu diria é o seguinte, vou aproveitar essa circunstância de talvez não ter o dinheiro para inteirar lá a compra da cadeira de roda. Eu vou usar isso para ficar falando mal de mim? Não vou. Não.
Aí eu passo para o próximo tema que surge na minha cabeça. Né? Contas a pagar. Sei lá, o que quer que seja, né? Porque nós podemos usar qualquer elemento da realidade voltado contra nós, né? Claro. E não precisa nem ser da realidade, pode ser da fantasia também. Eu estava vendo hoje de manhã um vídeo aqui, não cheguei a acabar, mas achei tão bacana. É que eu tenho uma vontade de fazer e vou concretizar isso na medida, já estou assim começando. Me ocorreu de fazer uma espécie assim de uma grande reportagem sobre essa movimentação que a gente está tendo nas ruas, né? Não exatamente dos protestos, mas da ocupação. Então tem várias coisas acontecendo. Ontem teve uma coisa muito legal, né? Ontem teve o piquenique, o comida na... Ontem teve comida na rua. Comida de rua, né? Ali na República eu fui lá, mas não deu para ficar, porque o meu pai e a minha mãe estavam assim, com muita dor e não tinha cadeira para sentar, então... Teve o piquenique sábado, né? E tem essas festas que rolam, né? Teve ali na beira do rio na semana passada, já teve na Redenção, que é uma gurizada, assim, são jovens, eles alugam um gerador, levam baixo, guitarra e bateria e fazem uma festa, entendeu? Eu fui em algumas, é incrível, é demais, é um uso do espaço público, assim, como eu nunca tinha visto na minha vida, entendeu? E é, ao mesmo tempo... É uma festa, é um ato político, é um protesto, é uma ocupação, é um exercício de cidadania, é um monte de coisa. É lindo, entendeu? E aí eu tô meio que assim, tentando buscar um pouco assim a origem dessa movimentação, que parece que até onde eu tô conseguindo mapear, claro, eu vou entrevistar as pessoas, mas assim, isso começou ano passado, a partir de... Quer dizer, as coisas... Não é uma coisa, né? São várias coisas, elas vão pipocando. Esse é o inconsciente coletivo. É isso aí. Então, houve o ano passado um piquenique lá no Moinhos, no Parcão, que era um negócio organizado, que era assim, foram convidados chefes para vender as suas... É parecido com esse, né? Mas era piquenique e era de noite no Parcão, que era a ideia de ocupar. Enfim, então tô querendo... descobrir essa história, contar essa história, mapear essa história, né? Então já marquei ali uma entrevista para quarta-feira de noite. E aí hoje estava aqui dando uma olhada na internet e tal, e aí me deparei com um trabalho muito legal e que tem um pouco desse, aí também consciente coletivo, tem um pouco dessa matriz, ou dessa inquietação, desse desejo. Eu acho que foi movido por um desejo semelhante. Então, sabe o cara, aquele Bruno Torturra, que é o cara, né, do Mídia Ninja e tal? Pois é, esse cara, eu me lembro de ter visto, assim, o ano passado, ou foi o ano retrasado, teve a Marcha da Maconha em São Paulo. Estava acontecendo e houve uma repressão grande. Mas eu me lembro que teve um momento que eu entrei na internet, estava acontecendo lá em São Paulo, e aí eu vi que esse cara, o Bruno Torturra, estava transmitindo com uma câmerazinha, entendeu? A coisa. E eu comecei a ver e eu achei incrível aquilo. Ele era um repórter da Trip, eu era o cara, chefe de redação da Trip. Eu achei incrível aquele jeito de narrar, de mostrar, de conduzir, uma coisa muito bruta, como foi o Mídia Ninja depois, mas aquilo ali já estava lá. Sim. E eu me liguei naquele tipo de né, naquela abordagem. A coisa veio. Em julho, a Mídia Ninja ficou conhecida por conta dos protestos no país todo, etc, etc. E aí o que aconteceu? Esse cara, assim como teve aquele Roda Viva. Roda Viva.
com ele e o Capilé. E a partir de então ele começou a aparecer muito na mídia e tal, e sempre era uma coisa assim, tipo, o que esse cara quer afinal? Entendeu? Sempre era uma coisa assim... Acusatória. Tipo assim, o que tem aí atrás? Que não vem dar uma de legal que tu não é. Alguma coisa... Aí começa toda aquela coisa investigativa, acusatória, policialesca, e aí ele... na última Piauí, ele escreveu uma matéria grande, um texto dele, sobre todo o episódio. E aí eu fui ver aquele cara, o Luiz Eduardo Soares, sabe quem é? Não. Esse cara foi secretário da Justiça de Segurança lá no Rio de Janeiro. Ele é um intelectual, um antropólogo, um sociólogo, melhor, deixa eu ver, Luiz Eduardo, um sociólogo que trabalha muito nessa questão da criminalidade. Ele veio aí a semana passada e deu uma palestra na URGS, não foi? Não foi sei, bem importante. Eu acho que é ele que está trabalhando com a desmilitarização da polícia. Isso, essa é uma das teses dele, assim. E ele, enfim, tem livros e tal. Aquele filme lá, o Tropa de Elite, eu acho que tem alguma coisa a ver com um livro que ele tinha escrito. Enfim, ele é um cara muito interessante, articulado, e esse cara convidou o Bruno, não sei de quem foi a iniciativa, se tem alguém, enfim, não interessa. O que interessa é que esse cara, Luiz Eduardo Soares, convidou o Bruno Torturra para conversarem. E aí eles postaram aqui, é um vídeo, que não é nada, é um vídeo de uma conversa. Mas é uma coisa muito bem feita, uma coisa que tu vê que tem um apuro, assim, porque é bem editado, é bonito, é clean, não é uma coisa assim, só grava aí no celular e põe, entendeu? Não, uma outra coisa. Mas, de qualquer maneira, a essência é essa, dá tempo pro cara contar a coisa, e não, que é isso que eu já li em algum lugar, assim, não é tu contar a história a partir daquilo que tu acha que do julgamento que tu faz a partir do que a mídia te despeja e já sair fazendo perguntas. Vem cá, não. Sim. Conta aí, me conta, tá? Como é que tu foi parar em jornalismo? Aí o cara conta toda a história dele, e até eu comecei a ver, eu vi 20 minutos, é 1h24. Como é que a gente bota pra ver, Kátia? Olha, tá aqui, é depoisdejunho.com. Depoisdejunho.com. Tá. E assim, é uma coisa bonita, ó, eu não vou dar play aqui porque a gente está com a rádio no ar, mas é bacana, é uma coisa preto e branco, bem produzido, bem feito, mas muito despretensioso no sentido assim de que não é um super aparato, despretensioso, mas ele é profundamente importante e oportuno, porque ele vai contar uma história a partir deixa o cara falar, sem ficar com o dedão, assim, entendeu? Fala. E aí ele, em algum momento ele fala assim, que uma experiência que mudou a vida dele foi o contato com as drogas alucinógenas. Ele fala de ácido, que ele já estava trabalhando na Trip, ele começou a trabalhar na Trip em 2001, começou assim, ele foi lá, pediu para trabalhar, e em 2008 ele já era diretor de redação e ele convenceu os caras a mandarem ele para uma feira de... Bruno Torturra. Bruno. Uma feira na Suécia, que eu não me lembro direito agora não, mas era uma coisa que tinha a ver com coisas psicotrópicas. Psicodélicas, E aí ele disse que lá, então, ele teve contato com muita gente. Tem o cara que inventou o LSD, que é um cara que já morreu, mas era um professor, um cara, né, de universidade e tal. Havia vários naquela época que se envolveram. E que ele conseguiu, então, nessa feira, ter contato com a droga, ele disse farmacêutica, que não é isso que vendem aí, é outra coisa, né? E que ele tomou e foi para o Museu de História Natural, onde esse professor costumava ir, que gostava muito, e que aí ele teve, enfim, que ele chorava, ele se emocionava, ele não sei o quê, e aí ele teve um insight de que ele acha que é o que mudou a vida dele, que a vida é um fluxo. Entendeu? Que talvez isso, assim, falando pareça meio nada, né? Mas se tu realiza, ele
Ele entendeu isso, entendeu? É que isso a teoria do fluxo, tem uma teoria sobre isso, né? Muita gente fala sobre o fluxo, né? Isso eu acho que tem a ver com essas coisas orientais também. Aí ele chega a falar ali do taoísmo, que assim, e o budismo fala na impermanência, que é mais ou menos é a mesma coisa. Mas então, assim, aí ele disse assim, as coisas estão sempre mudando, e ele acabou falando assim, as coisas estão sempre mudando e a gente não tem controle sobre a maioria das coisas. Então, assim, não se trata de simplesmente aceitar, né, bovinamente, não, ele não usou esse termo, mas eu estou usando. Sim. Ele diz, trata-se de surfar na onda, porque aí tu aproveita o que vem e vai, entendeu? E não assim, fica reativo, tipo, não era isso que eu queria, não era aquilo que dá, ou então, tipo assim, não é nem a passividade de aceitação irrestrita e, né? E nem a contrariedade e isso pode parecer meio idiota, mas não é idiota. Isso pode mudar isso muda uma vida, né? Que é uma maneira de se colocar no mundo, né? Então, até aí que eu li. A gente chama isso de acolhimento, né? Que o acolhimento propicia com que a gente, através, então, de ações que a gente chamou menorinhos curativos, que a gente realize essa transitoriedade, essa impermanência e essa mudança. Eu acho que nós estamos vivendo um período de transição que sempre né? Mas com uma consciência sobre essa transição que acho que, enfim, não sei se tinha tido. Eu vejo que algumas coisas do mundo estão muito diferentes. Eu me criei, eu agora estou fazendo essas mudanças que para mim são bem importantes na Bororó e transformando a Bororó num coletivo de várias possibilidades, né? E eu estava pensando esse fim de semana assim, estava escrevendo, porque eu fico escrevendo na minha cabeça, né? Até que depois sai. Que é o seguinte, a Bororó é um coletivo muito particular, porque assim, lá tem gente que só mora na Bororó e trabalha e estuda em outros lugares. Tem gente que só estuda na Bororó e trabalha em outros lugares. Tem gente que só trabalha na Bororó, estuda e mora em outros lugares. E tem gente que, como eu, trabalha, mora e estuda na Bororó. Então, assim, tem um fluxo de produções, né? A minha filha só mora, estuda e não trabalha. O meu filho mora e estuda e trabalha fora. Eu moro, trabalho e estudo lá. Tem pessoas que vão na Bororó só para estudar e outras só para trabalhar. E tem um negócio que sempre houve, que é essa coisa de, eu vou dizer assim, alugar a casa da gente para visitantes, né? E para pessoas que possam morar temporariamente e possam. O que eu acho que para mim é importante observar sobre mim é o seguinte: eu acreditava numa vida com uma concretude e com uma permanência que absolutamente não existe. Não é assim, né? Eu nessa mudança toda de função da Bororó, eu estava conversando com a Ela de Oliveira, que é uma arquiteta que está me auxiliando a pensar, e ela estava dizendo o seguinte: a arquitetura, ela foi uma arquitetura moderna, ela foi muito estrutural, assim, muito funcional, de coisas que, se não tem uma função, não tem porquê. Não tem por que existir. Só que agora existe uma arquitetura que é chamada uma arquitetura líquida, em que a função muda muito e que as paredes são móveis. Eu botei lá uma cortina no meu quarto, separando o quarto da sala, que são painéis. E resulta, então, que as paredes são móveis. E aí, se eu for me lembrar o que foi que aconteceu, há 14 anos atrás, quando a minha filha nasceu, a Alicia, eu morava numa casinha que não tinha um lugar para recebê-la. E aí eu fiz
o meu irmão olhou para o meu quarto e disse, vamos fazer o seguinte, vamos botar umas cortinas. Mas como assim cortinas? Ele disse, não, a gente prende no teto uns trilhos e a gente faz um quarto com paredes móveis para ela. E assim nasceu Alice, há 14 anos atrás, já num conceito de mobilidade, de transitoriedade. E o que eu acho que está acontecendo com a gente nessa ocupação da cidade é que a gente está voltando, e não é bem voltando, é criando uma ocupação para a cidade que eu não sei se historicamente teve essa ocupação, talvez até sim. Eu ouço pessoas que diziam que brincavam na rua de noite. Eu nunca brinquei na rua de noite. Eu brincava. Eu nunca morei num lugar onde eu pudesse... Eu brincava. Eu brincava direto, Então tem uma... não, assim, na quinta-feira a gente fez aqui o Cidade Elétrica e o nosso convidado da semana foi o Ismael Canepelli, né? O Ismael é escritor, ele é de Lajeado e ele saiu de Lajeado, foi morar em São Paulo, depois morou em Berlim, depois morou não sei o quê, voltou e morava em São Paulo, até que o ano passado ele não queria mais ficar em São Paulo e ele veio morar em Porto Alegre. Ele nunca tinha morado em Porto Alegre, ele foi de Lajeado para o mundo, digamos assim. E ele se apaixonou por Porto Alegre e ele acha incrível a cidade e a movimentação toda. E ele estava falando assim, com essa vivência dele de Europa e tal, ele disse assim, eu tenho um apartamento em São Paulo que está alugado no nome dele, mas ele diz assim, quando eu vim morar em Porto Alegre, ele foi morar num lugar que é das gurias ali da Vuelo, daquela coisa que eu te falei de emborrachado, que elas fazem bolsas, mochilas e é um trabalho lindo assim de sustentabilidade, além de ser muito bonito mesmo. Então elas tinham um espaço coletivo e ele não tinha onde ficar, ele ficou lá por um tempo, tá? Aí ele disse que a partir daí ele tá assim, ele desapegou. Então assim, ele alugou um lugar que é ao mesmo tempo é a casa, mas ele também dá aula ali de oficina de roteiro. Aí às vezes ele dorme em outro lugar e tem um casal amigo que às vezes vai lá e dorme lá e ele diz assim, em São Paulo ele continua com o troço alugado no nome dele, mas não é ele tem pessoas que moram lá. Ele falou assim, eu não preciso, assim, ele diz assim, eu não me apeguei àquilo, eu posso viver sem aquela cozinha, eu não sou a cozinha tá lá, entendeu? Quer dizer, a coisa segue, entendeu? Ele diz assim que na Europa isso é muito comum, que a gente aqui é que é muito apegado, mas assim lá os europeus alugam assim, vai uma pessoa e usa a tua casa por um tempo, entendeu? Inclusive tem um site que tu aluga quarto ou coisa assim temporariamente. E aqui a gente tem essa coisa, que a pessoa vai vir, vai sujar o teu banheiro, vai trazer bactérias incríveis, bactérias novas. Essa noção do privado que eu acho que caducou. Sabe, essa noção do privado, do particular como privado de posse. Eu agora estou lendo um livro que, puxa vida, agora eu não me lembro como é que é o nome, mas é sobre o vazio, né? Essa privatização, essa monetarização, essa noção de euzinho, de meuzinho, esse negócio eu acho que é profundamente adoecedor. Não, sabe, e a gente o mundo está no contrafluxo disso, né? Com esse movimento da economia criativa que na Europa é uma realidade, entendeu? As pessoas realmente partilham coisas, digamos assim, bens, né? Tipo até carro, assim, o cara usa até um trecho, aí no outro é o outro trecho. Claro, isso tem um tipo de... Não é um contrato, mas tem uma combinação, não é assim larga e depois tu não sabe onde tu vai. Não. Tu usa um trecho, a outra pessoa... Isso é... função meio com com as bicicletas aqui. Isso, tem coisas bicicletas, larga lá. Eu outro dia eu estava com a Laura Bergalo, que é uma publicitária, e a gente estava na Bororó discutindo algumas coisas, e ela estava trazendo o seguinte... Existe uma nova ética, que talvez uma das palavras que a gente possa usar seja credibilidade. Que é confiabilidade, é assim, eu alugo a tua máquina de cortar grama, o teu ferro, e aí estraga.
E aí eu vou e conserto o negócio e te dou a nota, ou lá sei eu o que, né? E aí bota lá no site que tanto eu quanto tu botamos lá no site de compartilhamento do troço de aluguel, que é o seguinte: olha, aluguei o ferro da Kátia, o ferro estava estragado, estragou, fiz a nota, não sei o que, assim, e existe um outro valor, que é esse valor agregado ao viver, que é eu confio na Kátia. Olha, a Kátia é muito legal, a Kátia me alugou lá o ferro, eu nem perguntei para ela se podia arrumar ou não o ferro, mas resolvi arrumar porque achei que não estava bom, entreguei para ela e ela me pagou o conserto ferro, a metade do... Então, assim... esse valor da confiança, a gente estava meio que perdendo isso, assim, né? A sociedade moderna não valorizava esse troço, né? A organização econômica e política do jeito que é, ela não valoriza isso. Tanto é que qualquer coisa que tu queira afirmar como né, um compromisso, tu vai lá, escreve, assina, carimba, o cara vai lá, o cartório diz que sim, que foi tu que assinou. Porque tu não pode dizer para a pessoa, olha só, eu vou ficar com o teu negócio, mas depois eu vou te devolver. Eu escutei uma história incrível sobre isso, até vou dizer bem assim, do Banco do Brasil. Uma amiga minha, aplicaram lá uma conta, tiraram da conta dela R$1.000. Ela foi no banco e disse, olha só, tiraram da minha conta R$1.000. Pois não, senhora, em 24 horas, sei lá quanto, vai ser creditado na sua conta. Tá, mas eu não preciso provar nada? Não, porque nós somos responsáveis por um sistema falho e nós vamos dar conta disso. O meu filho perdeu a carteira, o Lourenço perdeu a carteira na sexta-feira, sábado, quando ele foi ligar para cancelar e se deu conta realmente que tinha perdido a carteira, tinham sacado R$500 da conta dele, né? E existe eu não sei como é que isso vai ser resolvido, depois eu dou a notícia para vocês, mas existe um novo valor de credibilidade que é uma nova moeda, que é uma nova circulação, e eu acho que realmente isso tá assim, porque ninguém aguenta mais do jeito que a Eli Guedes, que tiraram o dinheiro da conta dela, tô contando a história que ela me contou. E aí ela disse assim, tá, mas eu não preciso, olha, eu não estava no Brasil, eu preciso provar isso, mas eu tenho como provar. O cara do banco disse, não precisa provar, a senhora não precisa provar nada. A sua palavra é o suficiente. Tá bem. Tá bem. Ontem aconteceu o contrário disso, que eu perdi, comprei uns bilhetes de cinema e perdi. E aí fui na gerência do Barra, e do cinema do Barra e do Cinemark, e disse pra moça, olha só, eu tenho aqui no meu celular o recibo, né, da conta que eu comprei no cartão de crédito. Aí ela disse, não, mas a senhora só pode passar apresentando o bilhete, né, que é o contrário disso. Porque como é que nós podemos provar que a pessoa está sentada num bilhete que não foi ela que comprou? Eu fiquei pensando, não tem como provar. Bom, então tá, né? Realizei meu prejuízo e, bom, enfim. Acho que existe uma coisa nova. E que bom que tu tá te ocupando disso. Acho que pra mim é muito bom que tu te ocupe disso. E que tu circule essa notícia. Eu acho que sim, E tu já deu a notícia total do teu doutorado já? A gente já falou? Não, acho que não. Então, por favor. Tá, gente, passei no doutorado, na seleção. Agora aguenta, né? Isso aí, 2014. Qual vai ser o teu projeto? O meu projeto ainda tá meio nublado, assim, mas ele é um painel, ele quer traçar um painel existe essa modalidade na sociologia, quer dizer, é um estudo disso que se chama formação de gosto. Como é que se forma o gosto? O meu mestrado foi sobre jabá. De alguma forma isso tem a ver, porque é uma manipulação na formação de gosto, o jabá, porque tu dá visibilidade para A em detrimento de B, e A
De repente esse o inconsciente coletivo começa a ser... Eu quero A. Eu quero A. E eu quero saber, eu quero pesquisar o que lia, o que ouvia, o que pensava, as pessoas que produziram música nesse ambiente dos anos 80 e 90, em que a Rádio Ipanema foi bem importante, assim, como uma referência, né? Então é basicamente isso, mas claro, tem que fazer todo um recorte, um afunilamento, e é no processo que a coisa vai se revelando, mas o universo é esse. Para mim, a música e música em rádio, por exemplo, é um forte atrator da inconsciência, porque às vezes a pessoa liga o rádio e não tá nem gostando muito, mas tá ali ouvindo, né? É um barulho, né? E esse barulho que tem uma letra, que tem um ritmo, ele vai sendo inconscientizado, né? Vai. E isso vai produzindo um efeito coletivo, vai produzindo um sentido existencial, né? Eu presto bastante atenção nas letras que eu ouço, e para não ouvir coisas que eu acho que não são boas para minha inconsciência incorporar, né? Porque tem um padrão de oferta de música brasileira, porque as outras línguas eu não tenho essa fixação, né? Não compreendo para fixar com essa intenção, com essa racionalidade da subjetivação. E eu fico bem, não me deixo ouvir música. Sim. Porque as músicas, a gente até brinca, né? Que a gente fica com uma música na cabeça. A famosa música chiclete. Música chiclete. Música grude. Então, cuidado com o que você ouve, né? Porque... Mas a tua ideia daí é entrevistar pessoas, os compositores da época, que estavam compondo música na década de 80 e 90. Cena, assim, Charles Mata, Lisboa, claro, Flávio Basso, Vander, todos. Quer dizer, né, vou tentar buscar alguns pelo menos. Claro. E aí fazer também, que existe essa disciplina, né, na literatura brasileira, que é a canção popular. Então ela me dá essa possibilidade, mas também investigar a questão da literatura, porque tinha uma coisa muito forte com os beats, né, esse movimento beat, assim, ele ecoou muito nessa produção de alguma forma. Ele está presente. O que é isso, Kátia? A minha ignorância. É uma literatura, mas a geração beat começou mais na década de 50. Não, mas ele estava assim, me parece que ele é uma influência. É que é uma influência até hoje. Até hoje, O que é o movimento beat? Como é que escreve isso? B-E-A-T. B-E-A-T, tá. É um movimento assim dos anos 50 que como é que eu vou dizer assim, se contrapunha a uma literatura mais rebuscada, mais assim, comportada. É uma coisa de fluxo de consciência, entendeu? O cara vai escrevendo e vive de uma forma também radical e se joga na vida, nas drogas, nas experiências. E relatam isso, contam isso de uma maneira sem pretensão com a métrica literária, com as frases, com a... Jack Kerouac, o On the Road. On the Road o Jack, tem um lindo... Inclusive tem um filmezinho curto com o James Franco, que foi muito bonito, do Uivo. E que é um dos textos do Allen Ginsberg, que é um dos grandes caras, da geração William Burroughs. E ele tem um texto que é O Uivo, que é lindo. E o James Franco, eles fizeram um filmezinho do James Franco fazendo o Allen Ginsberg. Quem é James Franco? O ator que fez o Milk, tu viu o filme Milk? É o namorado do Champagne. Tá. O filme é Uivo, é isso? O texto é O Uivo. E o filme é o filme também. Tá, e o filme assim... MPB é curtinho, não sei se dá pra catar no YouTube, dá pra ver uns trechos com certeza. Mas é um curta. É um curta. É um curta. Ou médio, sei lá, eu não sei eu não lembro o que caracteriza os curtas, médios, a partir de quantos minutos, mas talvez seja um médio.
E é uma geração que tem gente que diz que os Beatles, o nome da banda veio em função do movimento. Sei lá, daí criam-se várias... É anos 50. É anos 50, a coisa do anos 50. Bom, onde é que teve o filme agora? É rock-and-roll, assim. Exatamente, jazz, exatamente. Qual é o filme que teve agora? O On the Road, do Walter Salles. Do Walter Salles. Do Walter Salles. Walter Salles. Foi que fez a produção americana. Com a Ella Fitzgerald cantando... Eu não vi o filme. Como é que é? I've got esqueci o nome da música. I've got a word on a string. Que lindo. O filme é bonito. Queridos, vamos lá, né? Vamos lá então, economia criativa. Economia criativa, todo mundo nas ruas, vamos ocupar a cidade. Vamos! É a revolução. A revolução. Valeu.